permanecer inabaláveis. Eu quero fechar esta série com esta palavra. Permanecer inabaláveis. Permanecer é a virtude mais desejada da nossa geração. Ao mesmo tempo, é a realidade mais assustadora dos nossos dias. Na nossa cultura brasileira, nós somos empolgados para começar e péssimos para terminar qualquer coisa que a gente faz, porque a gente ainda não aprendeu a permanecer. E eu desejo que o Espírito Santo te convença hoje que na relação com Deus é bom permanecer. Só há crescimento se tiver permanência. Eu também sei que alguns de vocês, e eu me incluo também, já começou coisas muito importantes que não deveria ter parado. Eu também sei que alguns de vocês começaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes e até hoje amarga um ressentimento e uma culpa porque não conseguiu terminar aquilo que você começou. Pode ser de um curso, pode ser um relacionamento, um casamento, uma empresa. Todos nós já amargamos começar e não terminar, e depois disso tudo parece que foi piorar. Mas que bom, irmãos, porque Cristo é especialista em novos começos. Que bom que existe um ambiente, uma igreja, um lugar como esse, para te dizer que Deus é especialista em novos começos. Essa é a realidade que nós precisamos mudar urgentemente. Se você é pai, mãe, marido, esposa, líder, funcionário, empresário, discípulo, servo, se você carrega alguma marca de inconstância ou de desistência, hoje é tempo de você se revestir de toda a armadura para que você possa permanecer inabalável. Por isso o texto vai nos estimular, nos confrontar a usar toda a armadura. Somente assim nós seremos capazes de permanecer, não só permanecer de qualquer jeito, empurrando com a barriga, mas permanecer fortes, constantes, firmados, sustentados em Deus. Ao invés de você pular fora, não pula fora. Ao invés de desistir, não desista. Você tem uma chance hoje de se posicionar, não como quem anda no shopping, mas como quem anda numa guerra. Essa é a figura, essa é a ideia dessa série de permanecer inabaláveis, porque é como soldados, é como guerreiros, é como soldados, como guerreiras, permanecendo inabaláveis. Por que você precisa permanecer inabalável? Porque é da vontade de Deus. Deus te criou com uma vontade, com um plano, e Ele quer que você termine o que você começou. Essa é uma das palavras, esse é um dos legados que eu tenho conversado, discipulado e ministrado na vida dos meus filhos. Lembro nos 4 anos do Levi, a gente brincando, às vezes jogando bola, e eu conversando com ele e dizendo: cara, tem 3 coisas que um homem de verdade precisa. Ele precisa terminar o que começou. E aí a gente vai para a prática, não é? Terminou de banhar, amigão, coloca a toalha no lugar. Nas pequenas coisas, ajude o seu filho, ajude alguém a terminar aquilo que começou. Como isso é uma virtude incrível, meus irmãos. Quantos líderes, pastores, empresários são até frustrados porque investi tanto nessa pessoa, investi tanto nesse funcionário, investi tanto nesse líder, mas na hora que eu mais precisei, ele pulou fora, ele desistiu. Eu não estou falando de mudanças que são naturais e às vezes até necessárias. Eu falo daquela atitude de desistência. Nós precisamos amadurecer, porque é
fato que Deus me ama como eu sou, mas também é verdade que Ele se recusa a me deixar como estou, porque Ele está preocupado com o meu processo de amadurecimento. É verdade, irmãos, nesse tempo onde tem tantas pessoas desistindo, por exemplo, da igreja, do convívio comunitário, né? Vocês já me ouviram falar sobre isso. A igreja dos desigrejados é maior do que a igreja dos congregados. A igreja dos desviados ainda é maior do que a igreja dos que estão firmados. Por que isso? Porque de alguma maneira essas pessoas transferiram para alguém a culpa, não conseguiram lidar com a fraqueza e às vezes recuam e começam a culpar alguém. Nós não podemos andar como aquele que desiste. Essa é uma palavra de ordem para o meu coração já há alguns anos. Eu enfrento, meus irmãos, diariamente e em alguns períodos, eu diria que de hora em hora, um sentimento, uma avalanche de pensamentos e sentimentos para desistir. Quem não enfrenta isso, né, queridos? Nós somos visitados por isso todos os dias. E nós somos chamados pelo inimigo de Deus, pelos nossos inimigos, o diabo, a carne e o mundo. O diabo, a carne e o mundo, a nossa natureza, às vezes os nossos próprios sentimentos enganosos. Por isso a gente precisa da couraça da justiça para proteger o nosso peitoral, para proteger o nosso coração, para guardar o coração, como diz o sábio Salomão em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, mais do que o seu dinheirinho guardado na XP, mais do que a sua bicicleta que você guarda com muito carinho, mais do que a sua loja, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque um coração frágil, um coração volúvel, ele de fato não consegue permanecer. E como é difícil, né, gente, caminhar com pessoas que desistem fácil. Como é desafiador você caminhar com pessoas que desistem com facilidade. A gente precisa permanecer. Essa é uma postura de um soldado. E nós vamos fazer isso de que forma, meus irmãos? Como nós vamos permanecer nessa luta da vida, nessas batalhas, nessas guerras que são fato? A gente está vivendo, e não é de agora, não é nessa estação, sempre foi assim. Muitas lutas, muitas batalhas, nós precisamos aprender a permanecer. Como? Primeiro, através de uma total dependência de Deus. Total dependência de Deus. Irmãos, essa palavra está caindo em desuso. E eu me assusto com a quantidade de pessoas que já não consideram mais depender de Deus para tomar decisões, depender de Deus para fazer uma escolha. Não, parece que tem que ser movido, estimulado por alguma coisa ou por alguém. Nós precisamos aprender a depender de Deus. E eu não encontro um texto mais poderoso do que João capítulo 15, um dos textos meus que eu carrego com muita intensidade no meu coração. Ele fala: permaneçam em mim, João 15:4, permaneçam nas minhas palavras, João 15:7, permaneçam no meu amor, João 15:9. Ele vai nos dar 3 dicas aqui para a gente permanecer, porque somente permanecendo nós encontraremos o resultado, o para quê, o propósito. E eu já disse para vocês nessa série como é importante a gente saber andar, para onde está indo, para que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. Para que tudo isso, gente? Porque se a gente não tem um para quê, vai ficar difícil essa guerra espiritual. Que coisa é essa? Parece que quando eu estou buscando viver mais santidade, mais tentação aparece. Não, querido, você só está percebendo mais, mas já estava lá. Aliás, você estava até lambuzado com ele.
Que coisa é essa que eu estou querendo amar mais, cuidar mais das pessoas, discipular as pessoas, as coisas ficam mais difíceis? Não, é porque você não cuidava, você era egoísta, você não se importava com o outro. Agora que você está cuidando, você percebe que não é tão fácil assim. A gente precisa depender de Deus, porque Jesus é a videira verdadeira, Ele é a fonte. Nós dependemos de quem, gente? De Cristo, da fonte, é permanecendo nele. Colossenses 1, 22 e 23. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Se és que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste. Pense nisso, quando você está investindo no seu permanecer no amor em Deus, a Deus, você se tornará mais resiliente nas suas lutas, nos seus conflitos relacionais, nos seus conflitos com pessoas, onde quer que você esteja. É impressionante como nós afastamos pessoas. E como nós também temos a capacidade de atrair as pessoas só pelo fato de permanecer. Como é bom, gente, ter referenciais de pessoas que quando você está numa crise, está numa dúvida, está numa dificuldade, você lembra de alguém que é referencial exatamente naquela crise que você está enfrentando, não é verdade? Como é bom ter um casal com quem contar quando o nosso casamento está em crise. Como é bom contar com alguém que tem vida de oração, de intercessão, quando a sua vida está completamente bagunçada e você perdeu a vontade de orar, perdeu a disciplina de orar. Como é bom caminhar com gente que permanece. Essa é a postura de um soldado, porque permanecer, irmãos, é a condição normal de um filho amado. Nós somos filhos amados e essa é a linguagem que está permeando todos. Mas Deus ama, Deus é gracioso, é tudo isso e eu sou prova desse amor. Mas sabe o que eu tenho aprendido? Que Deus fica mais feliz com filhos maduros e não só com filhos amados. Porque o alvo de todo pai, de toda mãe, é sabendo que a sua geração vai passar, daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos, você verá o seu filho amadurecendo, dependendo menos de pequenas coisas de você, e você vai deixar um legado. Gente, como isso é tremendo, como isso é forte, como nós precisamos de referenciais na vida cristã, por quem permanece na fé, mesmo nos vales, mesmo no vale da sombra da morte, eu posso permanecer. E se eu desejo permanecer inabalável, eu preciso aprender a depender de Deus para tudo. Pois quem não aprendeu a depender, será derrotado no dia mau. Lembra da primeira ministração? Para que tudo isso? Porque nós viveremos os dias maus e nós precisaremos permanecer, porque depois de ter vencido tudo, interessante isso, né? Permanecer inabalável, não é antes, não deveria eu permanecer para vencer? O texto está dizendo que tomando a armadura, posicionado com a armadura, eu já sou um vencedor. E tendo vencido tudo, vocês vão permanecer. O dia mau vem para quê? Para revelar o tamanho da guerra carnal que nós enfrentamos. E que por vezes nós saímos derrotados. O orgulho, a mágoa, o ressentimento, a autossuficiência, a soberba, a avareza e um monte de outras coisas, da carne. Gálatas capítulo 5 vai falar um pouco mais das obras da carne. E porque o Pai me ama tanto, Ele não permitirá que o mal e nem o maligno continue me derrotando. Mas por amor, por sua graça, Ele nos dá a chance de aprender a depender de Deus. Irmãos, o dia mau é permissão de Deus.
para nos impedir de andar derrotados pelo orgulho, pela autossuficiência e pela independência. O diabo ama pessoas independentes, pois elas são uma linha muito tênue entre eu sei o que eu quero, estou muito convicto de que eu sou, de que eu penso, e ao mesmo tempo eu não dependo de nada, não dependo de ninguém. A gente não depende nem da oração de alguém no dia de uma grande dificuldade, não é, gente? A gente não pede ajuda quando as coisas estão difíceis. A gente não chora quando tem ombros disponíveis. Vamos reverter essa situação, gente. É muito fácil apontar para a igreja, é muito fácil acusar um líder, é muito fácil falar mal de uma célula, é muito fácil falar mal da sua igreja. Mas é tão difícil ter alguém que diz: eu estou precisando de um ombro para chorar. Eu estou precisando de um conselho, cara. Eu estou numa decisão tão difícil da minha vida. E você entende que na multidão dos conselheiros a sabedoria é uma promessa, é uma palavra de Deus. Eu preciso ser acolhido. Tem muita gente generosa, o que não tem é gente humilde para pedir. Porque a humildade se encontra com a generosidade, entende? A generosidade precisa de um pedido, muitas vezes, para ser generoso. O que está faltando é gente que diz: eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de você, meu irmão. Permanecer é uma questão de total dependência a Deus. É tão verdade que Tiago capítulo 4, verso 7 vai dizer: portanto, submetam-se humildemente a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente precisa da armadura para não ser atingido pelo diabo, mas a gente também precisa de dependência de Deus para ele fugir da gente. O que a gente faz? A gente se submete ao diabo e resiste a Deus. A gente inverte, né? O texto bíblico é: submetam-se, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como permanecer inabalável? Aprenda a ser dependente de Deus. Primeira coisa. Segundo, vistam toda a armadura de Deus, pessoal. Vistam toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas. Você consegue identificar uma cilada, um dardo do inimigo de Deus? Tudo aquilo que você pensa que não vem do trono de Deus, tudo aquilo que você sente que não vem da parte de Deus, tudo aquilo que você quer fazer que não vem da parte de Deus, é um dardo. Você vai aceitar ou não, você vai repreender ou não. Satanás é um estrategista, gente. Ele usa os seus métodos em duas coisas: astúcias e ciladas. Astúcia por causa da sua sagacidade, da sua esperteza. E as ciladas é porque ele sabe preparar os ambientes, os locais. Ele sabe nos enxergar quando estamos sozinhos. Por isso, 1 Pedro 5,8 vai dizer: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor ou ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Isso que significa ciladas. Ele está achando as oportunidades. Aí você diz assim: não dá nem para relaxar? Não, porque se fosse para relaxar, estaria assim no texto: e depois de ter vencido tudo, relaxa. O texto está dizendo: não, querido, permaneça, porque você está tão vulnerável depois de uma vitória. Você nem imagina. Nós já vimos com quem nós estamos lutando, não é verdade? Nessa guerra espiritual nós estamos lutando contra o diabo. Ele é real, ele é pai da mentira. O diabo é enganador, é destruidor, é roubador, e o seu golpe final é levar eu e você à morte. E nessa guerra nós precisamos entender que para vencer nós precisamos utilizar a armadura. Eu, se fosse você, faria desse texto agora um mantra. Traz sempre para a mesa, traz sempre para o seu devocional.
Converse sobre esse texto com seu cônjuge. Converse sobre esse texto na célula. Converse sobre esse texto com seus filhos. Porque os nossos filhos estão muito animados para serem super-heróis. E eles vão gostar de saber que tem a armadura de um super-herói que é fantástica. Porque a nossa luta, queridos, não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. Nossa dificuldade não são contra os nossos vizinhos, contra os nossos funcionários, nem contra os governantes, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. 2 Coríntios 10:4 vai dizer: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E essas armas vocês viram: o cinto da verdade, escudo da fé, couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, capacete da salvação, a espada do Espírito. O que seria essa couraça, irmãos? A couraça não protegia só a parte frontal de um soldado, mas ela protegia as costas também. E algumas dessas couraças recebiam até investidas de bronze, de metal, para que quando viesse um dardo não atingisse. O papel da couraça é proteger especialmente o seu coração. Você sabe que para a cultura grega o coração é uma palavra muito importante, é a sede da alma. E a vida está relacionada com o coração, queridos. Por isso, na lei mosaica diz: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Por isso a couraça da justiça protege um órgão vital, o seu coração. Então, por favor, proteja o seu coração. Paulo está dizendo que a couraça não pode ser uma couraça de injustiça, mas de justiça. É a injustiça que apodrece o coração. E a couraça da justiça faz isso, ela protege o nosso coração da injustiça, dos maus desejos. Você tem guardado o seu coração? Seu coração está limpo de ressentimento, de mágoa, de amargura, de impureza, de ingratidão? E tem pecados que você precisará confessar para alguém. Você precisa exercer a gratidão com alguém. Não é só em oração agradecendo a Deus pela pessoa que você quer distância. Agradeça a essa pessoa, perdoe essa pessoa, ame essa pessoa. O Salomão disse isso no Provérbios 4:23, já recitei para vocês. Guarde o coração, porque delas procedem as fontes da vida. Jesus não é bobo, vai exatamente dizer isso. E do seu interior fluirão rios. Há uma nascente, gente. Há uma nascente. Você entende que a armadura é para proteger uma nascente? O nosso mestre disse: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do tesouro tira coisas más. Mateus 12:35, porque é do coração e não da mente que procede o bem e o mal. E é por essa razão que Deus tornou possível ao homem nascer de novo. Tem que nascer de novo, pela fé em Jesus, para receber o quê? Um novo coração, capaz de acolher e abrigar o Espírito Santo. Ele que vai trabalhando todos os dias na gente, para ir tirando as fagulhas, as quebradeiras, daquilo que o pecado vai criando dentro da gente. Por isso Jesus declarou: ame ao Senhor teu Deus de todo o coração. Irmãos, eu não tenho dúvida que todos vocês amam a Deus em alguma medida. Mas eu já não poderia dizer que todos nesse lugar amam a Deus de todo o coração. Qual é a sua medida de amor? Sabe o que acontece?
Às vezes a gente está nas relações discutindo o que é certo e o que é errado, o que é amor, o que não é amor, o que é verdade e o que é mentira. Mas sabe o que eu tenho percebido? É que muita gente não conversa sobre a medida do seu amor, a medida da sua verdade. Essa é uma conversa de abundância, gente. Conversa de mentira e verdade é uma conversa baixa, não é? Cheio de marca, cheio de... É ruim quando um casal está brigando, mas é verdade. Não, mas isso é mentira. Vira uma confusão, não é verdade? Mas quando você conversa com alguém sobre... E como é que está o teu nível de obediência a Deus? Qual foi a última vez que Deus te pediu para fazer uma coisa e você obedeceu? Ou que alguém chegou para você dizendo assim, cara, eu estou em pecado. O que aconteceu, cara? Deus me pediu para fazer algo e eu ainda não fiz. É raro, né? Alguém procurar a gente para fazer isso. Cara, faz 3 anos que Deus me chama. Cara, tem 1 ano que falam de Jesus para mim, eu ainda não entreguei minha vida a Jesus, rapaz. Cara, tem alguns anos que Deus falou que tem um ministério comigo, na palavra, no louvor, em qualquer outra área, e eu ainda não obedeci. Mas faz tempo que Deus mandou sair daquele lugar e eu ainda não saí. Porque a medida da nossa obediência está baixa ou está alta. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui tem temor de Deus. Ei, pessoal, vamos evoluir, vamos amadurecer, porque quem permanece inabalável tem esse tipo de conversa. Porque é possível que aos olhos de todos você esteja ok, mas aos olhos de Deus, Deus está dizendo assim, o que é que você está fazendo aí? Eu já mandei você sair daí, porque você não fechou esse ciclo. Aí você conversa com um camarada, ele diz assim, não, mas eu sei, eu reconheço, então toma atitude agora, vai, e não sai do canto. Por isso nós temos ministrado nessa igreja sobre posicionamento. Eu estou fora, irmãos, de conversa sobre teologia que não dá em nada. Eu quero conversar com gente que ama a presença de Deus. Eu amo conversar com gente que, paz, eu passei a semana inteira de oração por uma causa. Me fala mais, uma semana inteira só por uma causa. E já é um confronto para mim, porque às vezes eu boto 100 causas em 10 minutos. Entendeu? Eu quero conversar com gente assim, pessoal, que teve coragem de abrir mão por uma obediência a Deus, que tendo passado a noite inteira pescando, não vai dar desculpas para Deus. Deus diz assim, lança a rede do outro lado. Mas é porque eu estou cansado. Ô Jesus, nem de pescaria tu entende. Tu entende de carpintaria, Jesus. Eu sou pescador, deixa comigo. Lança a rede do outro lado, é só isso. É um ato de obediência. Isso é coisa do coração, gente. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Jesus conhece o seu coração, querido. Ele quer que você permaneça. Ele quer que você use essa armadura chamada couraça da justiça. Porque do coração, diz o texto, Mateus 15, verso 19 e 20, procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Gente, é coisa muito pesada. Nasce no coração. Deus é desesperado pelo seu coração. Você toma posse dessa armadura hoje? Ele conhece o nosso coração e Ele tem uma arma para te ajudar a proteger, porque tem um inimigo que conhece as manias do seu coração. Nós temos um inimigo que conhece os nossos subterfúgios. Ele conhece você que disse tantas vezes vou fazer e não faz, ou que disse não vou fazer e faz. Porque a justiça aqui, a couraça da justiça, irmãos, não é um atributo ético, mas é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. A couraça da justiça, ela é recebida, ela não é comprada. Não é quem é mais justo, é quem recebeu a justiça de Deus através de Cristo Jesus. E Ele está dizendo, só toma posse, meu filho, toma posse dessa armadura, porque eu quero te fazer um vencedor. E o capacete da salvação?
Isso aqui é tão simples, irmãos. Esse capacete é tão importante porque nós temos uma dúvida muito constante na mente de algumas pessoas. Como você se apropria da certeza da salvação? A salvação, ela foi dada por Cristo Jesus. Você já tem certeza dela? Nós somos discípulos muito inseguros e vacilantes e não sabe o que fazer. E quando a nossa fé ela é confirmada, quem está seguro na salvação é um soldado posicionado para as batalhas. Ele tem a sua mente guardada, ele é ousado, ele não teme nada, ele se expõe por amor a Jesus. Ele guarda a sua mente com a mente de Cristo. No dia que a gente entrega a nossa vida a Jesus, pessoal, nós ensinamos isso no nosso curso Identidade. Nós recebemos alguns presentes da parte de Deus. E além da nossa identidade, a gente recebe uma mente, a mentalidade de Cristo. Quem toma posse disso vai pensar como Cristo pensa. Nós não podemos andar vacilantes. Deus tem um profundo compromisso em salvar toda a humanidade, e Ele vai fazer isso, e Ele vai fazer isso através do seu Filho. Mas a gente precisa se proteger, se guardar. Às vezes nós não estamos seguros da nossa salvação, porque o pecado cauterizou-se no seu coração. Porque já não há choro pelo pecado, já não há arrependimento pelo pecado. Ou então nós criamos as nossas listinhas do que é pecado que desagrada a Deus, e criamos outras que a gente acha que Deus não está nem aí, até porque está funcionando, né? E como a gente conversa sempre lá em casa, eu e Vanessa, não é porque está funcionando que está dando certo, não. Não é porque está funcionando que está sendo aprovado, não. A funcionalidade é um perigo às vezes, gente. Numa relação, no ministério, no serviço, por favor, não sirva nesta comunidade em lugar nenhum se não for com o coração rendido a Jesus. É por Ele, é para Ele. E às vezes o pecado faz isso, você fica sempre com dúvida, porque na verdade, desde o dia da sua conversão, você nunca deixou Jesus tocar no teu dinheiro. Você nunca deixou Jesus tocar nessa pornografia. Você nunca deixou Jesus tocar nessa boca que fala demais. O que é isso? Aí a gente vai pecando e vai se acostumando, e aí a gente é confrontado, né? E o teu capacete está frouxo. E numa colisão, o capacete voa e não protege a tua cabeça. Gente, eu estava tocando sanfona ontem, no meio de um arraial, chegou um camarada no meu ouvido, disse, não é comum, mas né? Vai que ele quer pedir uma música, né? Tu é arminiano ou calvinista? Eu disse, eu não estou entendendo. Meu Deus, deixa eu ficar em paz, deixa eu tocar minha sanfona em paz. Ai, meu Deus. O cara está bem preocupado mesmo com a vida com Deus, né? Mas às vezes é uma doutrina errada, gente, que faz o capacete da salvação ficar frouxo. Se você acredita que a salvação se perde, se você acredita que mesmo sendo selado, sendo guardado, sendo escrito seu nome no livro da vida, que Deus se arrepende de vez em quando de ter você como filho, está na hora de apertar esse capacete. Eu acredito em gente que nunca entregou a vida a Jesus, mas eu não acredito em perda de salvação, meus irmãos. O Levi nunca deixará de ser meu filho. A Lara, a Bianca nunca deixarão de ser minhas filhas. E a única base para você ter certeza da sua salvação é que Deus é imutável e o seu propósito há de se cumprir como se cumpriu em Cristo, e o propósito de Cristo na terra também se cumprirá. Você pode chegar todo desmantelado no céu, mas você vai chegar. Eu não quero não.
né? Eu quero que o Senhor vá me curando, me protegendo, me limpando, fazendo as coisas acontecer, mas eu sou um filho amado de Jesus. Ou às vezes a gente tem uma opressão, gente. Não confundam possessão com opressão. E sabe uma coisa que acontece muito com a gente é a opressão. E sabe quando é que ela cresce? Quando a incredulidade cresce no nosso coração. O diabo nos oprime quando estamos incrédulos e quando estamos duvidando do poder e da graça dele. E eu sei que isso é uma coisa que pega muito da gente, muitos de nós. Por isso, orem com fé, diz o texto. Peçam com fé, diz o texto. Clame com ousadia. Entre por suas portas. Ah, queridos, nós somos filhos amados e Ele nos deu uma ousadia de pedir o que quisermos. Mas pastor, é tão perigoso isso. É perigoso para quem usa texto fora de contexto. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei. Usa esse texto fora do contexto, você vai se frustrar. Mas é o que está escrito em João 15:7. Só lembre-se, tem 6 versículos antes. Permaneçam em mim. Quem tem intimidade com Deus pede o que Deus pede. Agora eu fico preocupado com gente que pede muita coisa com Deus sem ter intimidade com Deus. Às vezes está só perdendo tempo. Ame mais a palavra de Deus para você orar a Bíblia. Tenha mais tempo com Deus. Por isso que na nossa segunda ministração aqui nós falamos sobre como foi que Josafá venceu a guerra, lembra? Oração, jejum, palavra e adoração. Oh, queridos, continue adorando com muito louvor. Continue louvando a Deus. O inimigo não vai te oprimir. Declare que a vitória é sua. Pastor, mas a minha vida está uma derrota. É um momento. Você declara o seu amanhã. E amanhã você estará de pé. E amanhã você estará erguido. Deus faz tudo novo. E por fim Ele nos dá os pés calçados com o Evangelho da paz. Queridos, nesses minutos que resta, eu vou descer um pouquinho. Não é de costume fazer isso, mas essa armadura, ela mexeu muito comigo. Talvez não no contexto da série, mas eu voltarei a esse texto. Tem muito a ver com aquilo que Deus falou ao meu coração nessa semana. A gente vive num mundo tenebroso, de muita guerra, e Deus está atrás dos filhos da paz. Deus está atrás de casas de paz. Deus está em busca de mensageiros da paz. Onde eles estão, pessoal? Principalmente quando somos confrontados em viver numa família em guerra. Quando marido e mulher estão em guerra, quando os irmãos estão em guerra. É tão difícil ser discípulo de Jesus e falar de paz quando você está num pé de guerra com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, com seus vizinhos. Há uma estratégia do diabo para derrotar e mexer com as casas e com as famílias. Não é por acaso, gente, que cresce a quantidade de condomínios. Não é por acaso que empresas de segurança estão cada vez mais em crescimento. Por quê? Porque estamos nos fechando cada vez mais, estamos nos distanciando cada vez mais, estamos nos isolando cada vez mais. Essa é uma tendência, pelo medo, pela insegurança, pelo pecado, pela frustração com as pessoas. E a gente esquece que Jesus amava andar nas casas das pessoas. E Ele ia como um mensageiro da paz, porque Ele é o príncipe da paz. E tão breve nós viveremos um desafio aqui como igreja. Tão breve. Nós lançaremos um desafio para todas as casas, com geografia, condomínio e endereço, aqui da nossa igreja Casa Viva, e daqueles que estão precisando de paz
e estão precisando daqueles soldados posicionados com os pés da preparação do Evangelho da paz, porque não é essa paz e amor que se diz por aí, não. É paz de Cristo, é paz que muda, é paz que consola, é paz que vem num toque, que vem numa oração, que vem num olhar, que vem num ato de hospitalidade. Gente, nós temos o hábito muito agradável e muito transformador de receber pessoas na nossa casa semanalmente. Como a gente é abençoado, como a gente é enriquecido, e como Deus nos dá o privilégio de ver mudanças radicais, gente, radicais, de posicionamentos, de tomadas de decisões, de fé, de eternidade, por causa de uma casa de paz. Mas cadê os soldados posicionados com os pés, com as sandálias do Evangelho da paz? Porque paz não é ausência de guerra. Paz é saber guerrear com as armas certas. E normalmente é com paz, autoridade, amor. Nós queremos tanto viver isso como igreja. Os seus vizinhos estão padecendo de conflitos intermináveis, de guerras inimagináveis, mas você só fecha a sua porta e está tudo certo lá dentro. É verdade, nós temos que cuidar de nós, temos que cuidar daqueles que estão perto da gente, mas chegou a hora da gente mudar um discurso, e eu quero fazer um alinhamento aqui como igreja. Primeiro eu tenho que ser para depois fazer. Gente, não é bem assim. Primeiro eu já sou filho amado, eu já tenho um príncipe da paz no meu coração, e Deus continuará me usando, mesmo que tenha dias que eu esteja em guerra com a minha esposa, mesmo que eu esteja em dias que eu esteja em guerra no meu coração, Deus continuará usando as nossas vidas, inclusive nossas vulnerabilidades, para mostrar que Deus é sobre nós independente, porque o mundo não suporta mais crentes perfeitos, e a Casa Viva não se propõe ser uma igreja de crentes perfeitos, mas de discípulos que não desistem, de discípulos que amam Jesus, chorando, de joelho, difícil, mas a gente não larga Jesus, não larga a Bíblia, não larga a armadura, não larga, gente, não pode largar a armadura, o capacete, a couraça. Por favor, toma posse dessa arma, e você continuará, e você será mais que vencedor, e você já é mais que vencedor, e nessa vida Deus nos dará vitórias. Eu já vi com os meus próprios olhos, no meu contexto familiar, irmãos meus sendo possessos, quebrando, entortando sozinho um portão de ferro, e no poder do louvor, da oração, o inimigo saiu, no poder do louvor, no poder do nome de Jesus, através do louvor, só por usar as armas certas. Deus está nos preparando para um tempo de crescimento, Deus está nos preparando para um tempo de avanço, Igreja Casa Viva. Eu sou muito conectado, e eu tenho aprendido com isso nos últimos anos. Eu tenho uma esposa também que me ajuda muito nesse sentido, a ficar sensível aos sinais de Deus. Gente, eu sei cada pessoa que passou nesta igreja e lançou uma palavra profética. Está aqui uma. Pastora Melissa lançou uma palavra profética sobre nossas vidas, sobre a minha vida. Foi o último culto lá do 7 de setembro. Eu estou vendo isso acontecer, eu acho que ela também. Não é só sobre o espaço, gente, mas o pastor Luiz de Jesus deixou uma semente para nós. Você não vê o culto passado? Escute essa mensagem, tem uma semente de Deus para a nossa igreja. O pastor Sami deixou uma palavra de Deus para nós, o pastor Sandro deixou uma palavra de Deus para nós,
E parece que nesses últimos dias o Espírito Santo está me fazendo revisitar meus caderninhos, minhas anotações, para dizer: é isso aí que eu tenho para vocês. Nós vamos avançar como igreja, porque nós somos soldados que têm os pés calçados com o evangelho da paz, gente. E nós vamos fazer diferença nos ambientes que Deus já nos colocou. Fica tranquilo, não vou te dar folhetinho para você saindo na rua evangelizando as pessoas. Não é bem por aí que as coisas acontecem mais. Mas lá no seu ambiente de guerra, lá no seu condomínio. Eu descobri recentemente que teve um pastor aí, um amigo meu, que decidiu ser síndico do seu condomínio, só para fazer a diferença na vida dos abençoados. Esse cara está arranjando problema. Não, gente, ele tem os pés calçados com o evangelho da paz. Então há um discurso aí: eu quero a distância desse povo complicado, eu quero a distância desse povo difícil. Não, eu quero a proximidade deles. Nós temos que ganhar esse povo para Jesus, amando-os com amor, com o evangelho que transforma. Não é com dicas, é com o evangelho, gente. O evangelho transforma. Você conhece o evangelho de Jesus? Você está familiarizado já? Você já leu assim com avidez Mateus, Marcos, Lucas e João? Você já entendeu que os céus estão ali? Você já entendeu que para nós a gente não vai para o céu já começou para nós? Depois a gente vai só mudar de ambiente. Quem é salvo em Jesus já vive a cultura do céu. Você entende isso? Que a gente já vive céu na terra. Não só porque há a glória de Deus sobre nós, mas porque a gente que age como se já estivesse no céu, e olhando para o céu vai dizer assim: caramba, meu vizinho não está aqui, caramba, esse amigo não está aqui, eu preciso fazer alguma coisa por ele. Vamos juntos? Feche seus olhos.